Você já se perguntou como um país que nasceu improvisando armas contrabandeadas conseguiu, em pouco mais de 2 séculos, dominar o comércio mundial de armamentos? Parece contraditório. Uma nação que um dia mal conseguia se sustentar em campo de batalha, hoje abastece guerras em todos os continentes. Você vai descobrir os bastidores de um poder que não se construiu apenas com soldados, mas com fábricas, alianças e escolhas ousadas que mudaram o rumo da história. Prepare-se para uma jornada cheia de curiosidade, mistério e revelações que podem transformar sua visão sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Pouca gente imagina, mas a independência dos Estados Unidos nasceu sob a sombra da falta de munição. Em meio à luta contra o Império Britânico, os rebeldes se viram sem pólvora suficiente e dependeram do contrabando francês, que chegava escondido em navios, arriscando-se no Atlântico. Essa necessidade desesperada acendeu uma faísca de ousadia. Se quisessem sobreviver como nação, precisariam garantir sua própria produção de armamentos. Era mais do que uma questão militar, era uma questão de identidade e autossuficiência. Na década de 1790, o governo deu os primeiros passos para institucionalizar essa visão, criando arsenais oficiais e firmando contratos com fabricantes locais. Nomes como Colt e Remington, que mais tarde se tornariam lendários, começaram a surgir nesse período. O curioso é que, no início, a produção era quase artesanal, feita em oficinas que lembravam mais marcenarias do que fábricas modernas. Mas já ali estava plantada a semente de uma indústria que iria se transformar no motor da economia e da política externa americana. À medida que o século avançava, aquela improvisação inicial deu lugar a um sistema mais estruturado. A independência não era apenas uma vitória militar, mas o prenúncio de um modelo de poder sustentado pela indústria bélica. O ferro, o aço e a pólvora deixaram de ser apenas ferramentas de defesa e passaram a simbolizar a própria ambição nacional. O curioso é que, sem perceber, os Estados Unidos estavam criando não só uma nação, mas também uma máquina de guerra que se refinaria nos anos seguintes. Exatamente o que veremos no turbilhão do século XIX. O século XIX foi o momento em que as oficinas se transformaram em fábricas e as fábricas em símbolos de poder. A Guerra Civil explodiu como um campo de teste em escala inédita. Rifles, canhões e munições eram produzidos em ritmo frenético para abastecer tanto o norte quanto o sul. O conflito não apenas definiu o futuro político do país, mas também consolidou uma engrenagem industrial que jamais voltaria a ser a mesma. Terminada a guerra, os Estados Unidos perceberam que tinham mais armas do que soldados, e a solução era vender para fora. Países da América Latina, da Europa e até da Ásia começaram a comprar equipamentos americanos, abrindo um mercado que até então parecia improvável. Esse salto da produção doméstica para o comércio internacional foi decisivo. Não se tratava mais de apenas sobreviver, mas de lucrar com a sobrevivência alheia. O país descobriu que armas não eram só ferramentas de defesa, mas também moeda de influência. Ao final do século, os Estados Unidos já estavam entre os principais fornecedores de armas do planeta, trocando rifles por tratados e canhões por contratos. Essa transição marcou o início de uma visão mais global, em que cada embarque de armamentos carregava junto uma fatia de poder político. Se no início a produção era uma questão de necessidade, agora era de estratégia. E foi exatamente nesse ponto que a história abriu caminho para um novo salto. O momento em que a indústria bélica americana se tornaria o verdadeiro arsenal do mundo nas décadas seguintes. De repente, os Estados Unidos deixaram de ser apenas fornecedores regionais para se tornarem a verdadeira oficina das democracias ocidentais. Enquanto fábricas na Europa eram bombardeadas, as linhas de produção americanas funcionavam a pleno vapor, entregando tanques, aviões e munições em uma escala gigantesca. Em pouco tempo, 2/3 de todo o equipamento usado pelos aliados vinham dos Estados Unidos, transformando o país em um colosso industrial. Não era apenas uma questão de volume,
mas de confiança. Se houvesse guerra, o mundo sabia a quem recorrer. Esse salto não terminou quando as bombas silenciaram em 1945. Ao contrário, a guerra consolidou a noção de que a força industrial era tão estratégica quanto o poder militar. Com a Europa devastada e a Ásia em ruínas, os Estados Unidos emergiram quase intactos, prontos para ditar os rumos do comércio de armas no pós-guerra. Foi nesse terreno fértil que se plantaram as sementes da influência global americana, mostrando que armas não eram apenas ferramentas de combate, mas instrumentos de poder político e econômico. E o tabuleiro internacional nunca mais seria o mesmo. Quando a União Soviética surgiu como rival direto, os Estados Unidos perceberam que nem sempre seria viável enviar tropas para cada canto do planeta. A alternativa encontrada foi tão simples quanto engenhosa: armar os aliados certos. Arábia Saudita, Irã e outros países considerados estratégicos receberam contratos bilionários em troca de alinhamento político e, claro, acesso ao petróleo. O armamento virou uma moeda de troca poderosa capaz de consolidar alianças sem a necessidade de ocupações militares. O Vietnã, por outro lado, mostrou com clareza os limites da intervenção direta. A derrota nesse conflito serviu como lição amarga. Armas podiam sustentar aliados por décadas, mas não garantiam vitórias em guerras mal planejadas. Daí em diante, os Estados Unidos passaram a usar a indústria bélica como peça central de sua política externa, multiplicando vendas em regiões sensíveis. O tabuleiro da Guerra Fria se tornou um campo de negociações armadas, onde cada contrato era uma jogada estratégica contra a influência soviética. Nos anos 70, um salto impressionante chamou a atenção. Em apenas 2 anos, as compras de armas da Arábia Saudita cresceram aproximadamente 20 vezes, transformando o país em um dos maiores clientes dos Estados Unidos. Não se tratava apenas de helicópteros ou mísseis, mas de um vínculo político que garantia acesso ao petróleo e influência no coração do Oriente Médio. O dinheiro saudita financiava não só contratos militares, mas também a sustentação da própria indústria bélica americana, que se tornava cada vez mais dependente desses acordos milionários. Israel, por sua vez, ganhou um status especial. Não era apenas um comprador, mas um parceiro estratégico alimentado por bilhões de dólares em ajuda militar. Essa ajuda incluía desde caças avançados até sistemas de defesa inovadores, como o famoso Domo de Ferro, símbolo de tecnologia e proteção. Tudo isso financiado, em grande parte, por contribuintes americanos. Essas duas alianças, diferentes em sua natureza, se complementavam, formando um tripé que sustentava os interesses dos Estados Unidos na região. Um equilíbrio delicado, mas extremamente lucrativo, que moldaria os rumos das décadas seguintes. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o mercado de armas americano explodiu como nunca antes no século. De repente, pacotes de ajuda militar bilionários começaram a cruzar o Atlântico, recheados de tanques, drones e sistemas de defesa aérea. A Ucrânia recebeu cerca de 67 bilhões de dólares em equipamentos e suporte, transformando-se em vitrine das capacidades bélicas dos Estados Unidos. Não era só ajuda humanitária, era também um marketing global de eficiência militar em tempo real. Esse movimento não ficou restrito a Kiev. Países vizinhos como Polônia e Reino Unido ampliaram drasticamente suas compras, preocupados em reforçar suas defesas diante da instabilidade no leste europeu. A Europa, que antes diversificava fornecedores, passou a depender ainda mais dos armamentos americanos, criando uma nova rede de dependência estratégica. Assim, cada embarque de armas não apenas abastecia um fronte de guerra, mas também consolidava a influência dos Estados Unidos sobre o futuro militar do continente. O campo de batalha europeu virou vitrine e contrato ao mesmo tempo. A guerra no leste europeu reacendeu velhas parcerias e fortaleceu novas alianças. A Polônia, que carrega na memória histórica o peso de invasões e fronteiras frágeis, emergiu como um dos maiores compradores de armas americanas. Caças, helicópteros e tanques modernos passaram a fazer parte de seu arsenal, numa tentativa de blindar o país contra ameaças futuras. Essa escalada colocou Varsóvia como um cliente prioritário, ganhando destaque dentro da OTAN.
O Reino Unido, parceiro de longa data, reforçou sua cooperação em projetos de ponta, como o caça F-35, reafirmando o elo quase simbiótico entre Londres e Washington. Já a Noruega seguiu um caminho curioso. Aumentou em mais de 90% sua dependência de armas vindas dos Estados Unidos, apostando na segurança de estar alinhada ao maior exportador do mundo. Essa rede de alianças criou um emaranhado de compromissos militares que fortalece a presença americana no continente. Porém, também expõe um dilema: até onde a Europa pode sustentar tamanha dependência sem abrir mão de sua própria autonomia? No outro lado do planeta, a ascensão da China acendeu um alerta vermelho. O Japão, historicamente contido em suas forças armadas após a Segunda Guerra, decidiu dobrar suas importações de armamentos americanos, numa guinada que surpreendeu até os próprios aliados. Caças modernos, sistemas de defesa antimísseis e submarinos de última geração entraram em pauta, refletindo uma nova postura de ousadia diante das tensões regionais. Era a curiosidade geopolítica em ação. Como um país pacifista se torna, pouco a pouco, uma potência armada? A Coreia do Sul, por sua vez, apostou em um modelo híbrido, comprando tecnologia dos Estados Unidos ao mesmo tempo em que desenvolvia sua própria indústria bélica, chegando até a exportar para outros países. Já a Índia, antes dependente da Rússia, começou a diversificar fornecedores e investiu mais de 20 bilhões de dólares em aquisições americanas. Esse movimento não apenas aproximou Nova Delhi de Washington, mas também reposicionou o equilíbrio de forças no sul da Ásia. Assim, o xadrez militar se expandia, com peças cada vez mais sofisticadas sendo colocadas no tabuleiro oriental. Nem tudo nesse caminho brilhava como ouro. Em vários momentos, armas vendidas pelos Estados Unidos acabaram em mãos inesperadas, mudando o rumo de conflitos de forma imprevisível. Nos anos 80, por exemplo, guerrilheiros afegãos receberam fuzis e mísseis para enfrentar os soviéticos, mas décadas depois, esse mesmo arsenal seria usado por grupos que formaram o Talibã. Outro caso emblemático foi o escândalo Irã-Contras, quando vendas ilegais financiaram rebeldes na Nicarágua, escancarando a face obscura do comércio bélico. Além disso, episódios envolvendo o Iraque deixaram marcas profundas. Armamentos fornecidos em um período de aliança foram usados depois em ataques contra civis e até contra tropas ocidentais. Essa sequência de contradições mostra que o poder de fogo é, ao mesmo tempo, ativo estratégico e risco incontrolável. A cada contrato assinado, paira a dúvida sobre onde essas armas irão parar no futuro. É como soltar peças de dominó em um tabuleiro instável. O movimento inicial é calculado, mas o efeito final pode ser devastador. O horizonte aponta para um cenário ainda mais complexo, em que o avanço tecnológico redefine o que significa ter poder militar. Drones autônomos, armas de energia dirigida e mísseis hipersônicos já não pertencem apenas ao campo da ficção científica, mas a orçamentos bilionários em andamento. Cada inovação desperta curiosidade e medo ao mesmo tempo, pois abre espaço para disputas éticas e humanitárias que ainda não têm resposta clara. Os Estados Unidos seguem na dianteira, mas o preço desse protagonismo é a constante vigilância sobre riscos invisíveis. Ao mesmo tempo, tensões comerciais e políticas pressionam os limites desse modelo. Países aliados questionam tarifas, pedem mais independência e levantam dúvidas sobre direitos humanos nas vendas de armas. A ousadia que antes parecia incontestável agora encontra resistência em um mundo mais multipolar e imprevisível. O desafio será equilibrar lucro, influência global e responsabilidade, sem perder a posição dominante conquistada ao longo de séculos. No fundo, o futuro dessa indústria permanece uma descoberta em aberto, onde cada decisão moldará não só mercados, mas também o destino de nações inteiras. A trajetória dos Estados Unidos como maior exportador de armas revela uma mistura de genialidade estratégica e dilemas éticos que ainda ecoam. É impossível negar a influência que esse comércio exerce sobre guerras, alianças e destinos de países inteiros. Mas, ao mesmo tempo, fica a reflexão: até que ponto a busca por segurança e lucro justifica as consequências inesperadas?